Recado para quem não está com a casa em ordem. O seu mundo interior só estará em ordem quando você estiver firmemente convencido de que o mundo interior espiritual deve reger o exterior, o da atividade. Capítulo 1. A Síndrome do Afundamento. Certo dia, os residentes de um determinado prédio de apartamentos na Flórida, ao acordar, deram com uma cena aterradora. Bem na frente do edifício, a rua havia afundado, formando uma enorme cratera. E viram também que a cavidade estava aumentando, e nela iam caindo, além das camadas de pavimentação da rua e da calçada, automóveis, bem como as mesas e cadeiras dos gramados próximos. E não havia dúvidas de que, daí a pouco, seria o prédio que iria parar lá dentro. Os entendidos explicam que esses afundamentos ocorrem quando as correntes de água subterrâneas ressecam durante a temporada de estiagem e as camadas da superfície da Terra perdem sua sustentação. De repente, elas simplesmente afundam, deixando as pessoas com a horrível impressão de que nada no mundo é seguro, nem mesmo a terra em que pisam. Existem muitos indivíduos cuja vida é semelhante a uma dessas crateras da Flórida. É bem provável que, num ou noutro momento da vida, muitos de nós tenhamos o sentido à beira de um afundamento. Diante de sensações como a de uma extenuante fadiga ou de um aparente fracasso ou de uma amarga experiência de frustração por causa de metas e objetivos não atingidos, talvez tenhamos ficado sentindo que algo em nosso interior estava a ponto de afundar. Parece que estávamos à beira de uma queda e ameaçava varrer todo o nosso mundo para o abismo sem fundo. E por vezes parece haver poucas condições de se impedir essa queda. Afinal, o que está errado? Se pararmos para pensar sobre isso, acabaremos descobrindo a existência de um vão interno, o nosso mundo interior, que até então desconhecíamos. Espero que esteja evidente que quando esse mundo é ignorado, ele não suporta o peso dos eventos e tensões que são colocados sobre ele. Algumas pessoas, ao fazerem essa descoberta pessoal, ficam muito surpresas e até mesmo confusas. De repente, percebem que dedicaram a maior parte de seu tempo e energias desenvolvendo a vida da superfície, no plano visível. Preocuparam-se em apenas obter ou cultivar certos valores, coisas boas ou mesmo excelentes, tais como títulos acadêmicos, experiência profissional, relacionamentos com pessoas importantes e força ou beleza física. Essas coisas em si não tem nada de errado, mas na maioria dos casos descobre-se tarde demais que o mundo interior do indivíduo encontra-se num estado de total desordem e fraqueza. E quando isso acontece, existe sempre a possibilidade de sobrevir à síndrome do afundamento. Precisamos aprender a ver nossa existência em dois planos diversos. O plano externo, ou público, é de controle mais fácil e mais facilmente analisado. É visível, é ampliável. Esse mundo é constituído por nosso trabalho, posses, divertimentos e pelo grande número de conhecidos que compõe nossa rede social. É a parte de nossa existência cuja avaliação em termos de sucesso, popularidade, riqueza e beleza é feita com mais facilidade. Mas nosso mundo interior é de natureza espiritual. É o centro onde se determinam as decisões e o nosso sistema de valores, onde se pode buscar a reflexão e o isolamento. É o lugar onde adoramos a Deus e fazemos confissões. É um recanto tranquilo, onde não precisa penetrar a poluição moral e espiritual dos tempos. A maioria das pessoas aprende a gerir bem seu mundo externo. É claro que sempre haverá funcionários incompetentes, donas de casas desorganizadas e indivíduos tão imaturos em seu trato social que acabam se tornando parasitas de todos os que o cercam. Mas o fato é que a maioria já aprendeu a acatar ordens, a programar suas atividades, a orientar outros. Sabemos qual é o sistema que melhor se ajusta a nós em termos de trabalho e relacionamentos. Sabemos escolher a melhor forma de lazer ou de divertimento para o nosso caso. Temos a capacidade de fazer amigos e nos relacionarmos bem com eles. Em nossa vida pública,
Sempre temos diante de nós uma infinidade de demandas que querem nosso tempo, nosso interesse, nosso dinheiro e nossas energias. E como nosso mundo público é bem visível, bem concreto, temos que nos esforçar muito se quisermos ignorar todos os seus apelos e exigências. Ele grita alto, querendo nossa atenção, nossa atuação. Em consequência disso, nossa vida interior é lesada, negligenciada, pois não grita com a mesma força. E é possível até que a ignoremos por longos períodos de tempo, o que pode ocasionar um afundamento e, consequentemente, a formação de uma cratera. Uma pessoa que deu muito pouca atenção ao seu mundo interior foi o escritor inglês Oscar Wilde. William Barclay cita uma confissão feita por ele. Os deuses tinham me favorecido com quase tudo, mas deixei fascinar pelo prazer e vivi longos períodos de uma insensata e sensual satisfação pessoal. Cansado de estar sempre nas alturas, saí desesperadamente em busca das profundezas, à procura de novas sensações. Então, o que o paradoxo era para mim na esfera intelectual, a perversão passou a ser na esfera da paixão. Passei a não ter o mínimo respeito pela vida dos outros. Gozava o prazer onde quer que quisesse, depois seguia em frente. Havia me esquecido de que todo e qualquer ato que praticamos no dia a dia constrói ou destrói o nosso caráter e que, portanto, tudo que praticamos ocultamente no futuro será proclamado do alto de um telhado. Deixei de ser meu próprio senhor. Não era mais o condutor de minha alma e nem estava ciente disso. Deixara que o prazer me dominasse. Terminei em horrível infelicidade. Quando Wilde diz que não era mais o condutor de minha alma, está descrevendo o estado de uma pessoa cuja vida interior se acha em total desordem, prestes a desabar. Embora suas palavras retratem seu drama pessoal, o fato é que muitas pessoas poderiam dizer o mesmo. Pessoas que, como ele, ignoraram sua existência interior. Acredito que um dos maiores campos de batalha que existem hoje é o mundo interior dos indivíduos. E todos os que se dizem cristãos praticamente estão empenhados numa séria luta particular. Entre eles, há alguns que se esforçam muito, que carregam pesados fardos de responsabilidade em casa, no trabalho e na igreja. Todos são pessoas muito boas, mas acham-se bastante esgotadas. Por isso, muitas vezes se encontram à beira de um colapso, do tipo afundamento. Por quê? Porque, embora, contrariamente ao exemplo de Wilde, sua prática de vida seja muito digna, o fato é que se deixam dominar pela sua vida pública, ignorando o seu lado interior, como fizera Wilde. E só se dão conta disso quando já não há muito tempo. O sistema de valores de nossa cultura ocidental tem contribuído para que deixemos de enxergar tal fato. Somos ingenuamente levados a crer que quanto mais ativo o indivíduo é em sua vida pública, mais espiritual também. Achamos que quanto maior for uma igreja, maiores serão suas bênçãos celestiais também. Quanto maior for o volume de informações que um crente tiver sobre a Bíblia, pensamos, mais perto deve estar de Deus. E como pensamos dessa maneira, somos tentados a dar uma atenção excessiva à nossa vida exterior, às custas da interior. E é mais programações, mais reuniões, mais experiências de aprendizado, mais pessoas com as quais queremos nos relacionar, mais atividades, até que o peso vai se tornando tão grande que a estrutura começa toda a oscilar e ameaça desmoronar. E é assim que começa a pairar sobre o indivíduo a sombra da fadiga, das frustrações, fracasso, derrota. O mundo interior, que foi negligenciado, não está mais suportando todo aquele peso. Recentemente, encontrei-me com um conhecido meu num jogo de futebol, do qual nossos filhos participavam. Ele era crente e havia mais de 10 anos. No final do primeiro tempo, saímos para andar um pouco e, conversando, pusemos-nos a indagar um sobre o outro.
A certa altura, dirigi-lhe uma pergunta que os crentes deviam estar sempre fazendo uns aos outros, mas se sentem pouco à vontade para isso. Disse eu: "E como vai indo você espiritualmente?" Ao que ele respondeu: "Boa pergunta. E qual seria a melhor resposta?" Acho que estou bem. Gostaria de poder dizer que estou crescendo espiritualmente, que estou me sentindo mais perto de Deus, mas a verdade é que no momento encontro-me estacionário. Insisti na questão e ainda acho que não fiz mal, pois ele me deu a impressão de que estava sinceramente interessado em conversar sobre o assunto. Está tirando um tempinho todos os dias para pôr em ordem sua vida interior? Ele me fitou meio confuso. Se eu tivesse indagado como vai seu período devocional, ele teria sabido exatamente o que responder. Esse conceito é bem mais tangível e ele poderia ter respondido em termos de dias, horas, minutos, sistemas e técnicas. Mas minha pergunta fora sobre a presença ou não de ordem em sua vida interior. E a palavra-chave aí é ordem, um termo que denota qualidade e não quantidade. Ele percebeu a diferença e ficou meio incomodado. "E quem é que consegue pôr em ordem sua vida interior?" indagou ele. "Eu tenho serviço na minha mesa para o resto do ano. Essa semana terei que sair todas as noites. Minha esposa está insistindo comigo para tirar uma semana de férias. Estou precisando dar uma pintura na casa. Então, simplesmente não sobra tempo para pensar em colocar minha vida interior em ordem, como diz você." Aqui, ele fez uma pausa e depois continuou. "Afinal, o que vem a ser essa vida interior?" De repente, me dei conta de que ali estava um crente professo, que havia anos frequentava círculos evangélicos, era considerado uma pessoa consagrada, pois praticava os atos próprios de um crente, mas nunca compreendera que por baixo de toda aquela afetividade e agitação, precisava existir uma base sólida e firme. O fato de ele se dizer ocupado demais para cuidar de seu mundo interior e de não saber com clareza o que era isso, demonstrava que possivelmente não sabia nada sobre qual era o ponto central de uma vida em contato com Deus. E nós tivemos muito assunto para conversar. Poucas pessoas nesse mundo tiveram que lutar com as pressões da vida pública, como Anne Lindenberg, esposa do famoso aviador Charles Lindbergh. Mas ela conseguiu proteger seu mundo interior com muito cuidado. Em seu livro A Dádiva do Mar, ela fez alguns comentários muito reveladores a esse respeito. Diz assim no livro: "A coisa que mais anseio é estar em paz comigo mesma. Quero ter imparcialidade, pureza de intenções e uma linha de ação para a minha vida que me permita desenvolver todas essas atividades e obrigações da melhor maneira possível. Eu quero, na verdade, para usar uma expressão da linguagem cristã, viver em estado de graça, o mais que puder. Não estou empregando esse termo aqui em seu sentido estritamente teológico. Quando falo em graça, quero dizer uma harmonia interior essencialmente espiritual, que possa se manifestar em harmonia exterior. O que eu estou querendo, talvez, seja o mesmo que Sócrates pede na oração de Fedro, que diz que meu homem exterior e meu homem interior sejam um só. Eu gostaria de alcançar um estágio de graça espiritual interior que me possibilitasse atuar e contribuir como Deus gostaria que eu fizesse." Fred Mitchell, um grande expoente das missões mundiais, costumava ter em sua mesa um quadrinho com o seguinte lema: "Cuidado com a aridez que há em uma vida superativa." Ele também enxergava o perigo de um afundamento quando se negligencia a vida interior. Aquela cratera na Flórida é uma representação, no plano físico,
de um problema espiritual com o qual lutam muitos crentes ocidentais. E na medida em que as pressões da vida forem aumentando, nas décadas de 80 e 90, haverá muitas outras pessoas cuja vida irá parecer-se com uma cratera dessas, a menos que elas façam um autoexame interior e perguntem-se a si mesma: será que por baixo dessa superfície agitada e barulhenta há um mundo interior? Um mundo que precisa ser analisado, cuidado? Será que posso cultivar força e resistência pessoal para suportar as pressões exercidas sobre a superfície? Certa vez, o presidente dos Estados Unidos, John Quincy Adams, que estava em Washington, sentiu muitas saudades de seus familiares, que se encontravam em Massachusetts, e mandou-lhes uma carta, dirigindo uma pequena mensagem de incentivo ou conselho para cada um de seus filhos. Para a filha, ele abordou a questão do futuro casamento dela, falando sobre o tipo de homem que ela deveria escolher. Suas palavras revelam que ele dava grande importância ao fato de se ter uma vida interior bem ordenada. Filha, arranje para marido um homem honesto e conserve-o honesto. Não importa se não for rico, desde que seja independente. Dê mais valor à honra e ao caráter moral dele do que a todas as outras circunstâncias. Não se preocupe com outra grandeza que não a da alma, nem com outras riquezas que não as do coração. Recado para quem não está com a casa em ordem. Se o meu mundo interior estiver em ordem, será porque tomo diariamente a decisão de estar atento a isso. Nós nos encontramos no próximo capítulo.